Olá, sou Edric Knoll e você está no Ficções Performativas. No vídeo de hoje, vamos dar continuidade à leitura do livro A Partilha do Sensível, Le Partage du Sensible, Estética e Política, de Jacques Rancière, professor emérito na Sorbonne Nouvelle, Universidade de Paris 8. Tá chegando agora? Dá uma olhadinha no card aqui para pegar o link do vídeo logo abaixo da descrição e acompanhar a leitura desde o início. Peço que curtam o canal, curtam esse vídeo, ativem o sininho, deixem seus comentários, críticas, sugestões aqui embaixo, para que a gente possa tornar essa partilha mais efetiva. Fiquem conosco até o final, que eu vou dar uma dica de drink para esse verão. Bom, sem mais, vamos à leitura do capítulo 3. Preparadas? Peguem seu chá, café, água, café, o que quiserem, estiquem as pernas, fechem os olhos e vamos à leitura. 3. Das artes mecânicas e da promoção estética e científica dos anônimos. Perguntam a Jacques Rancière. Em um de seus textos, o senhor faz uma aproximação entre o desenvolvimento das artes mecânicas, que são a fotografia e o cinema, e o nascimento da nova história. Poderia explicitar essa aproximação? A ideia de Benjamin, segundo a qual, no início do século XX, com a ajuda dessas artes, as massas adquirem visibilidade enquanto tais, corresponderia a essa aproximação? Responde Rancière, e aproveito para citar que acredito que ele vai se referir aqui ao livro de Walter Benjamin, A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. Continuando. Responde Rancière. Em primeiro lugar, talvez exista um equívoco a ser esclarecido quanto à noção de artes mecânicas. Aproximei um paradigma científico de um paradigma estético. A tese benjaminiana, por sua vez, supõe outra coisa que me parece duvidosa: a dedução das propriedades estéticas e políticas de uma arte a partir de suas propriedades técnicas. As artes mecânicas induziriam, enquanto artes mecânicas, uma modificação de paradigma artístico e uma nova relação da arte com seus temas. Essa proposição remete a uma das teses mestras do modernismo, a que vincula a diferença das artes à diferença de suas condições técnicas ou de seu suporte a um médium específico. Essa assimilação pode ser compreendida no modo modernista simples ou segundo a hipérbole modernitária. E o sucesso persistente das teses benjaminianas sobre a arte na era da reprodução mecânica se deve, sem dúvida, à passagem que asseguram entre as categorias da explicação materialista marxista e da ontologia heideggeriana, referindo-se ao tempo da modernidade ao desdobramento da essência da técnica. De fato, esse vínculo entre o estético e o ontotecnológico teve o destino comum das categorias modernistas. No tempo de Benjamin, de Duchamp ou de Rodchenko, ele acompanhou a fé nos poderes da eletricidade e da máquina do ferro, vidro ou concreto. Com a reviravolta dita pós-moderna, ele acompanha o retorno ao ícone, aquele que faz do véu de Verônica a essência da pintura, cinema ou fotografia. É preciso, no meu entender, que se tome as coisas ao inverso. Para que as artes mecânicas possam dar visibilidade às massas, ou antes ao indivíduo anônimo, precisam, primeiro, ser reconhecidas como artes. Isto é, devem primeiro ser praticadas e reconhecidas como outra coisa, e não como técnicas de reprodução e difusão. O mesmo princípio, portanto, confere visibilidade a qualquer um, e faz com que a fotografia e o cinema possam ser artes. Pode-se até inverter a fórmula, porque o anônimo tornou-se um tema artístico, sua gravação pode ser uma arte. Que o anônimo seja não só capaz de tornar-se arte, mas também depositário de uma beleza específica, é algo que caracteriza propriamente o regime estético das artes. Este não só começou bem antes das artes da reprodução mecânica, como foi ele que, com sua nova maneira de pensar a arte e seus temas, tornou-as possível. O regime estético das artes é, antes de tudo, a ruína do sistema da representação
isto é, de um sistema em que a dignidade dos temas comandava a hierarquia dos gêneros da representação. Tragédia para os nobres, comédia para a plebe, pintura de história contra pintura de gênero, etc. O sistema da representação definia, com os gêneros, as situações e formas de expressão que convinham à baixeza ou à elevação do tema. O regime estético das artes desfaz essa correlação entre tema e modo de representação. Tal revolução acontece primeiro na literatura. Que uma época e uma sociedade possam ser lidas nos traços, vestimentas ou gestos de um indivíduo qualquer, como em Balzac. Que o esgoto seja revelador de uma civilização, como em Os Miseráveis, de Victor Hugo. Que a filha do fazendeiro e a mulher do banqueiro sejam capturadas pela mesma potência do estilo, como maneira absoluta de ver as coisas, como em Flaubert. Todas essas formas de anulação ou de subversão da oposição do alto e do baixo não apenas precedem os poderes da reprodução mecânica, eles tornam possível que esta seja mais do que a reprodução mecânica. Para que um dado modo de fazer técnico, um uso das palavras ou da câmera, seja qualificado como pertencendo à arte, é preciso primeiramente que seu tema o seja. A fotografia não se constituiu como arte em razão de sua natureza técnica. O discurso sobre a originalidade da fotografia como arte indicial é um discurso bastante recente, que pertence menos à história da fotografia que à história da reviravolta pós-moderna evocada acima. Nota número 7. A vocação polêmica antimodernista dessa descoberta tardia da origem da fotografia, calcada sobre o mito da invenção da pintura por de Boutat, aparece claramente tanto em Roland Barthes, em A Câmara Clara, como em Rosalind Krauss, em O Fotográfico. Continuando. Também não foi imitando as maneiras da arte que a fotografia tornou-se arte. Benjamin mostra o bem a propósito de David Octavius Hill. É através da pequena pescadora anônima de New Haven, e não de suas grandes composições picturais, que ele faz a fotografia entrar no mundo da arte. Também não foram os temas etéreos e os fluos artísticos do pictorialismo que asseguraram o estatuto da arte fotográfica, mas sim a assunção do qualquer um. Por exemplo, em Os Emigrantes, da obra de Steerage, do fotógrafo Stiglitz, ou Os Retratos Frontais, de Paul Strand ou de Walker Evans. A revolução técnica vem depois da revolução estética. Mas a revolução estética é, antes de tudo, a glória do qualquer um, que é pictural e literária, antes de ser fotográfica ou cinematográfica. Acrescentemos que ela pertence à ciência do escritor, antes de pertencer à do historiador. Não foram o cinema e a fotografia que determinaram os temas e os modos de focalização da nova história. São a nova ciência histórica e as artes da reprodução mecânica que se inscrevem na mesma lógica da revolução estética. Passar dos grandes acontecimentos e personagens à vida dos anônimos, identificar os sintomas de uma época, sociedade ou civilização nos detalhes ínfimos da vida ordinária, explicar a superfície pelas camadas subterrâneas e reconstituir mundos a partir de seus vestígios é um programa literário antes de ser científico. Não se trata apenas de compreender que a ciência histórica tem uma pré-história literária. A própria literatura se constitui como uma determinada sintomatologia da sociedade e contrapõe essa sintomatologia aos gritos e ficções da cena pública. No prefácio de Cromwell, Victor Hugo reivindica para a literatura uma história dos costumes que se opunha à história dos acontecimentos praticada pelos historiadores. Em Guerra e Paz,
Em Guerra e Paz, Tolstói contrapunha os documentos da literatura tirados das narrativas e testemunhos da ação de inumeráveis atores anônimos aos documentos dos historiadores tirados dos arquivos e das ficções daqueles que acreditam comandar as batalhas e fazer a história. O conhecimento histórico integrou a oposição quando contrapôs a velha história dos príncipes, batalhas e tratados, fundada na crônica das cortes e relatórios diplomáticos, a história dos modos de vida das massas e dos ciclos da vida material, fundada na literatura e interpretação das testemunhas mudas. O surgimento das massas na cena da história ou nas novas imagens não significa o vínculo entre a era das massas e a era da ciência e da técnica, mas sim a lógica estética de um modo de visibilidade que, por um lado, revoga as escalas de grandeza da tradição representativa e, por outro, revoga o modelo oratório da palavra em proveito da leitura dos signos sobre os corpos das coisas, dos homens e das sociedades. O conhecimento histórico é herdeiro disso, mas ele separa a condição de seu novo objeto, a vida dos anônimos, de sua origem literária e da política da literatura em que se inscreve. O que ele deixa de lado, e que o cinema e a fotografia retomam, é a lógica que a tradição romanesca, de Balzac a Proust, até o surrealismo, faz aparecer. Esse pensamento do verdadeiro, do qual Marx, Freud, Benjamin e a tradição do pensamento crítico são herdeiros, que é: o banal torna-se belo como rastro do verdadeiro. E ele se torna rastro do verdadeiro se o arrancarmos de sua evidência para dele fazer um hieróglifo, uma figura mitológica ou fantasmagórica. Essa dimensão fantasmagórica do verdadeiro, que pertence ao regime estético das artes, teve um papel essencial na constituição do paradigma crítico das ciências humanas e sociais. A teoria marxista do fetichismo é seu testemunho mais fulgurante. É preciso extirpar a mercadoria de sua aparência trivial, transformá-la em objeto fantasmagórico, para que nela seja lida a expressão das contradições de uma sociedade. O conhecimento histórico entendeu fazer uma seleção no interior da configuração estético-política que lhe dá seu objeto, e aplana essa fantasmagoria do verdadeiro nos conceitos sociológicos positivistas da mentalidade expressão e da crença ignorância. Fim do capítulo 3. No próximo vídeo, o capítulo 4, chamado Se é preciso concluir que a história é ficção, dos modos da ficção. Fique conosco e até o próximo vídeo. Um abraço. Até lá.